Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Agora a gente vai falar de política com representantes da Rede Sustentabilidade. Estou recebendo aqui o ex-candidato a prefeito de Rio Branco pela Rede, Carlos Gomes, e a Michele Andressa, que é representante feminina da Rede, porque a Rede é muito democrática e aqui no estado, como em todo o país, tem dois presidentes, né? Um presidente homem, que é o Carlos Gomes, e uma presidente mulher, que é a Michele. A gente vai falar aqui de uma mobilização da ala feminina do partido, uma atividade que vai acontecer amanhã e que cai bem para essa semana, né? Nós tivemos aí o Dia Internacional das Mulheres e, enfim. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, Michele, como é que vai ser essa mobilização de amanhã, esse convite que o partido faz às mulheres para serem protagonistas também na política, né? Então, primeiramente, boa noite, Rogério, boa noite a todos que estão em casa. E assim, no mês da mulher, nós precisamos romper, né, com essa fase de que nós temos o Dia Internacional da Mulher. A mulher precisa ser respeitada e valorizada todos os dias. Pensando nisso, a Rede se propõe a dialogar constantemente com as mulheres. Então, nós vamos ter um congresso nacional em abril, e concomitante a isso, estamos fazendo a mobilização estadual para a escolha de delegados para participar da nacional. Então, o convite ele é feito a todas as mulheres filiadas, simpatizantes, que dialogam com a participação feminina, para que participem do nosso evento e ocupar, de fato, o seu lugar na política, porque a democracia só pode existir se houver participação feminina. Vai ser amanhã, qual local e horário? No auditório da Assembleia Legislativa, a partir das 18 horas. Agora eu quero fazer uma provocação com o Carlos, que é homem. Essa reclamação das mulheres, muito justa e muito legítima, de que não são representadas na política e cobram dos homens uma postura de maior aceitação, mas não cabe principalmente às mulheres fazerem esse papel, serem protagonistas, porque se deixarem na mão dos homens, quer dizer, os homens já estão defendendo o seu espaço. Falta que as mulheres também o façam com mais ênfase. Exatamente, Rogério. E é em razão disso que a Michele, né, a nossa porta-voz estadual feminina, tem dialogado com várias outras mulheres, construindo uma pauta em comum que dê visibilidade às mulheres, o protagonismo, o empoderamento dessas mulheres nos espaços de poder de decisão política. É fato que a gente tem uma sociedade marcada, obviamente, pela concentração do poder na figura masculina. Isso é fato. A gente teve ao longo da história do Brasil uma única mulher presidindo nosso país, né? Então as mulheres elas estão sim se empoderando e a Rede é um espaço para as mulheres ocuparem a política e darem a sua contribuição. Porque a população feminina é maior do que a população masculina, isso no país todo, né? Então, se as mulheres votarem nas mulheres, elas serão maioria sempre, mas não é isso que acontece na prática. Sequer se candidatam, porque a maior dificuldade que um partido tem na eleição é conseguir completar o número obrigatório de mulheres candidatas. Quer dizer, elas não estão nem se candidatando. A gente tem ainda, Rogério, a concentração do poder na figura masculina. Infelizmente, uma realidade que a gente precisa assumir e encarar. De que forma que a gente pode contribuir para reverter isso a médio e longo prazo? É fazendo o chamado, é colocando as mulheres como protagonistas desse processo político. E é nesse sentido que a Rede está dialogando com as mulheres. A Michele está puxando isso com outras companheiras da Rede para dar, de fato, visibilidade, mas não somente visibilidade, para ocupar, de fato, o seu papel na política. Há uma linha muito tênue entre a igualdade de gênero e o radicalismo do feminismo, que vai para os extremos. Como é que vocês trabalham isso para que não caia no lugar comum de que a mulher tem que ser superior ao homem, né? Isso é uma defesa dos radicais, das feministas radicais, quando, na verdade, a situação ideal seria o equilíbrio, a igualdade. Bom, o feminismo ele não prega a superioridade, ele prega justamente que nós tenhamos os mesmos direitos, né? Eu não quero ser melhor do que ninguém e nem pior, eu quero ser tratado como igual. E assim, as mulheres, elas têm o direito de ser o que elas quiserem, sabe? Assim, elas têm o direito de falar, de pensar o que elas quiserem pensar, sem coibir, porque olha só o dado que você trouxe, nós somos mais de 50% e no Congresso nós temos 10% de mulheres só, então há uma lacuna aí, há uma dominação que precisa ser revista, que precisa ser, sim, nós precisamos dos homens. Eu sempre falo para os meninos que
precisa da ajuda dos homens nessa luta de emancipação feminina, porque a mulher, além de lutar, né, todos os dias ela tem casa, ela tem filho, então os homens precisam se colocar no lugar, dividir com as mulheres para que haja participação feminina. Carlos Gomes, como é que vai ser a sua participação nas eleições do ano que vem? Você vem de um histórico muito positivo como candidato a prefeito de Rio Branco, mais de 15 mil votos, terceiro colocado, uma surpresa na eleição. Isso lhe projeta, naturalmente, para voos maiores, quem sabe no ano que vem uma candidatura proporcional. Como é que está sendo essa discussão no partido? Rogério, a gente ainda não avançou nesse quesito de candidaturas para o próximo ano. É fato que eu tenho recebido alguns convites, as pessoas na rua, de forma muito carinhosa, têm pedido para eu disputar o governo, o Senado. Eu fico muito grato, mas eu não tenho idade, por exemplo. A disputa para o Senado é de 35 anos, a idade mínima, e para o governo são 30 anos. Eu tenho 27 anos ainda, acho que a gente tem uma longa caminhada de contribuição para a gente melhorar a qualidade da política. 2018 é um ano muito decisivo para a gente renovar a política, sobretudo porque tem uma lava-jato em curso no país, tem uma lista do Procurador-Geral da República, diversas crises que todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade nesse processo. E ano que vem, dentro do contexto, talvez a rede possa me lançar alguma candidatura proporcional, isso é fato, mas é algo muito incipiente ainda que a gente vai discutir mais precisamente no próximo ano. Por enquanto, Rogério, a gente está se movimentando, discutindo propostas para o Estado, acompanhando algumas lutas. Recentemente, uma ação liminar de autoria minha, da rede, do Roberto Duarte, da Leme Petecão, nós suspendemos o aumento da passagem de ônibus em Rio Branco. Ela foi aumentada posteriormente. E a gente tem travado outras lutas. Estive hoje na Câmara de Vereadores, conversando com os vereadores da base, da oposição, para a gente dar prosseguimento à CPI do transporte público. Então, para além do processo eleitoral de 2018, a gente tem uma agenda de lutas que a gente precisa cumprir, porque assim a gente consegue dar nossa contribuição com ou sem mandato. Um dos ícones do partido a nível nacional é a acreana ex-ministra Marina Silva, que é uma mulher, quer dizer, tem tudo a ver com esse momento atual do partido de mobilizar as mulheres. No caso, Michele, como é que a rede pretende se posicionar em 2018 em termos de candidaturas femininas? Então, nós estamos, como o Carlos disse, né? Nós primeiro somos muito gratos, né, a toda a população de Rio Branco, do Acre, que tem abraçado a rede, tem nos ajudado a tecer a rede. E eu não tenho dúvidas que em 2018 vai ser 18, vai ser rede. Marina é um dos maiores ícones do Brasil, é respeitada, é mulher, sempre lutou, né, sempre esteve na luta. Nós tivemos agora, no final de semana passada, a eleição da Heloísa Helena como presidente da Fundação Nacional. Então, assim, nós estamos vivendo esse período de empoderamento. Nós elegemos uma vereadora em Tarauacá, a Janaína. Então, assim, emancipar mais as mulheres. Nós temos também os nomes de homens que estão na luta com as mulheres, que é o exemplo do Carlos, que é o exemplo do Gabriel. E claro que nós vamos abrir as portas para todas as mulheres que queiram lutar ao nosso lado. Muito bem, agradecer aqui a presença da Michele Andressa e do Carlos Gomes, são presidentes estaduais da Rede Sustentabilidade. Eu quero só reforçar o convite para a atividade de amanhã. Então, eu quero convidar todas as mulheres para que nós assumamos o nosso papel, que para além de gerir uma economia de supermercado, a gente se emancipe e venha decidir, ajudar-nos nas tomadas de decisões do Brasil, do Acre, de Rio Branco. Venham participar, venham conhecer a rede. É uma rede tecida a várias mãos, entre homens, mulheres, negros, negras, e nós precisamos de você. A reunião vai ser amanhã, né, dia 18. Amanhã, dia 16. Dia 16, às 18 horas, no auditório da Assembleia Legislativa, e vai estar aberto para quem quiser participar, homens e mulheres. Muito bem. Muito obrigado, todos convidados. Quem tiver interesse, vamos fazer o intervalo. O Gazeta Entrevista volta já.